Aparência, comportamento e comunicação. Esses são os 3 pilares que norteiam uma das profissões do futuro, segundo o New York Times. Acompanhe as novidades, tendências e dicas sobre esse universo que está mudando a forma como nos vemos e como somos percebidos. Podcast Profissão Consultoria de Imagem, uma produção original Centro-Europeu. Bom, gente, eu me chamo Evelyn, eu sou consultora de imagem formada pelo Centro-Europeu. Hoje nós estamos aqui no nosso podcast Profissão Consultoria de Imagem. Estamos com a Silvia Sigliano, ela é referência na área de Cohunter. Ela também tem o curso do New York Fashion Tour, que inclusive eu participei, é incrível, super recomendo. E estamos também com a Thay, que também é consultora de imagem, ela estudou estilo no Instituto Marangoni de Milão. E agora eu vou deixar elas se apresentarem, porque o currículo aqui é extenso. Primeiramente, obrigada pelo convite, Centro-Europeu. É um prazer estar aqui, Evelyn, Thay. Bom, eu comecei na consultoria de imagem, conheci a consultoria de imagem em 98, né? Me formei no FIT em 2008, com um curso deles, tanto em consultoria de imagem quanto pesquisa de tendências. E para mim, né, ter morado em Nova York 5 anos, foi o que mais eu aprendi, foi andando nas ruas, né? Eu falo que o bichinho da tendência me picou e eu nunca mais parei de estudar. Então, hoje eu faço nos dois, né, no consultoria de imagem e a pesquisa de tendências, tanto com clientes, né, atendo clientes na consultoria de imagem, quanto na pesquisa de tendências para a empresa, para marcas como o Grupo Boticário, a Shein, quando entrou no Brasil, quanto eu também estou na área acadêmica, né, comecei a dar cursos com o New York Fashion Tour em 2015 e me apaixonei por dar aula. Hoje dou aula em diversas entidades, como o Centro-Europeu, no curso de consultoria de imagem, com o Cohunter na FAAP, e tenho o The Trends Club também, que é uma clube de assinatura online para manter sempre as pessoas informadas sobre tendências. Eu falei que o currículo era extenso. Nossa. E agora a Thay se presente. Meu nome é Tayana Zanoni, prazer. Já estou há 2 anos no mercado de consultoria de imagem. Me formei também no Centro-Europeu. Fiz essa transição de carreira, era advogada. E agora eu trabalho exclusivamente com consultoria de imagem e estilo. E agora em setembro fiz Instituto Marangoni em Milão, Imagem Fashion Styling. Então estou aí trabalhando com o que eu amo, fazendo que os olhos brilham, né? Então eu também sempre amei tendência, sempre adequando ao nosso estilo e tenho essa paixão. E tá aqui dividindo, né, esse palco, esse podcast aqui com a Silvia, que é minha inspiração. E ano que vem, assim, já tô profetizando pro universo que estarei lá em Nova York com ela, que o Nick aqui, ele já até recomendou também, tá? Todo mundo tá falando bem. Então a gente tem que ir. Quero ir. Então é isso. Então é isso, gente. Essas são as nossas convidadas de hoje. O Centro-Europeu está patrocinando este podcast, trazendo pessoas que são referências na área. E eu vou falar para vocês um pouquinho sobre o que é um pesquisador de tendências, tá? Todos estão sujeitos às tendências da moda, até mesmo aquelas pessoas que dizem não se importarem com isso. Ter uma boa imagem é fundamental para o sucesso e a autoestima, além de influenciar também na saúde. Nem todas as pessoas sabem quais peças devem ser usadas em cada ocasião e quais são mais indicadas para o seu biotipo, também levando em conta os fatores externos como o clima. Assim, surge a necessidade de um profissional capacitado que possa atender às necessidades do cliente e vesti-lo de acordo com a situação. Transmitir uma boa impressão é essencial, pois vivemos em uma época em que a aparência é extremamente importante. Consultora de imagem, né? Então, o que é isso para vocês de tendência, assim? Como vocês definiriam? Pode começar, por favor. Bom, tendência, na verdade, não é a blusinha verde que está na vitrine, né? É a vontade de uma pessoa usar mais o verde, por exemplo, do que o azul durante um ano. É a vontade da pessoa usar mais uma top cropped ou uma cintura baixa do que uma cintura alta, né? Então, o que faz o consumidor usar mais uma coisa ou outra? É o comportamento, né? Não tem como a gente falar de tendência sem falar do comportamento humano. Por que a grande tendência dos anos 70, por exemplo, foi o movimento hippie? Porque é toda uma questão do movimento cultural, comportamental e social que o mundo está passando naquele momento, tá? É muito difícil a gente entender o hoje. É mais fácil a gente olhar para o passado, né, e compreender esses movimentos. É mais difícil entender o hoje, mais difícil ainda o que está por vir. Mas o profissional de pesquisa de tendências e o Cohunter, ele faz exatamente isso através de uma metodologia, né? No meu caso, eu estudo muito o comportamento geracional, e para a gente entender o que o novo consumidor quer, e o que as pessoas querem se comunicar, porque a moda é uma maneira da gente se comunicar com o mundo, por isso que é tão importante a gente entender um pouco, né, e fazer essa relação do que está acontecendo no mundo com o que as pessoas estão usando.
E é legal também a gente falar sobre o Cool Hunter. Explica mais um pouquinho, né? O que seria Cool Hunter, né? Tem muita gente que não sabe. Não Fala, sabe, meu Deus, então que é isso? Cool Hunting, ao pé da letra, a tradução é caçar coisas legais, né? Caçar o novo, né? Abrir o olhar para o novo. É um termo que surgiu nos anos 90 na indústria da publicidade, quando eles sentiam um gap do que as empresas produziam e o que o consumidor queria. Então, era a maneira de comunicar o que aquela empresa faz e o que aquele consumidor estava querendo naquele momento. Tá? É uma das ferramentas dentro da pesquisa de tendências e dentro do Cool Hunting é você fazer também a parte de pesquisa de rua, né? É uma das principais partes que eu falo no curso de Cool Hunting, que é o safari urbano. E existe uma técnica, né? Uma metodologia para se fazer isso e é um profissional que é muito buscado não só para a indústria da moda. O Cool Hunting ele trabalha para várias outras indústrias, principalmente dentro da área de inovação, de planejamento estratégico dentro das empresas, porque no fundo todo mundo precisa saber um pouco o que está por vir, como continuar sendo relevante no futuro dentro do que a gente faz. Sim. E vocês viram sobre as cores que são tendências, sabe explicar por que essas cores vêm, como elas influenciam a sociedade, na vestimenta? Agora, essa questão de tendência, né, de cores, entrando um pouquinho até na parte da consultoria de imagem, o que é importante a gente deixar bem claro é que às vezes as clientes, elas vêm até nós, mas eu vou virar refém das tendências. Não é sobre isso. A gente adequar o que a gente gosta, adequar o nosso estilo pessoal, porque eu vejo, as meninas comentam, eu não quero usar calça baixa, saia baixa, mas gente, não é isso. Mas existe uma tendência que vai e volta. É natural, vai voltar com outro olhar, com outro acabamento, mas assim, você vai adequar o seu estilo pessoal. Isso que é interessante. Quando a gente vai pra rua, a gente analisa toda essa parte de comportamento. E que eu pude perceber, né, tanto a questão das cores, né, a cor do ano, que todo ano, essa é a pergunta-chave, né, até para essa virada. Eu verifiquei, assim, que é o PP Valentino, né, mas assim, eu vejo que já tem muita gente usando. E a Pantone já lançou, né, a laranja, que para 2024. Então, tá entre ali aquele lavanda e o laranja. Então, essas são as apostas. Mas o que eu vi muito agora é o laranja e o retorno dos neutros, né? Tem isso. Porque depois da moda dopamina, né? Depois de um período triste, que foi a pandemia, enfim, a gente sentiu que as pessoas queriam ficar mais alegres, então veio aquelas super cores cítricas, alegres, porque cor é vida, né? Eu sempre falo para minhas clientes, coloca uma cor no teu dia que vai te alegrar. Só que também a gente já tem outro movimento. A gente já viu que já caiu, a gente nas lojas... Né? Agora eles já, todo mundo... política, já quer se adequar. Aí a gente vê também muito nas lojas agora muito neutro, cinza, preto, branco. Então fica indo e vindo. E assim, qual que é a sua aposta? O que você acha? Tá, é muito bom que você falou, porque você sabe que a minha sócia, a gente fez uma apresentação agora sobre tendências da moda de rua para o The Trends Club de Nova York, e ela falou muito dos tons neutros. Eu disse, nossa, mas o Brasil é só cor. Tá todo mundo, a gente vê aqui no evento, né? Todo mundo, até bem porque saturadas cores bem saturadas, bem fortes, justamente por isso no momento do pós-pandemia, onde as pessoas buscaram na cor. A gente vive hoje uma outra epidemia, que é da saúde mental, né? Então, muitos problemas de saúde mental no pós-pandemia, e a cor traz essa alegria, né? Traz essa vibração positiva. Só que ao mesmo tempo, a cor muito forte, como aconteceu nos anos 80, ela também cansa rápido, né? O neon são cores que cansam, que enjoam rápido. Então a tendência é que cada tendência tem o seu ciclo, que ela caia rápido também. E aí vem essa onda mais de neutros, de tons também mais pro pastel, tons mais claros e mais suaves, para trazer um pouco dessa tranquilidade que o ser humano hoje está em busca. Show. Quais dicas dar para quem quer começar a se vestir de acordo com as tendências que estão surgindo? Olha, a primeira coisa, né, a principal tendência hoje é você respeitar o seu estilo em primeiro lugar. Então, você ter o seu estilo, contratar um consultor de imagem, se você não sabe. Descontrate. Para te ajudar. São estilos universais. Exato. A gente vai trabalhar com você, entender a essência, né, da cliente. Isso. E não enquadrar ela, né? Isso Isso é importante. Eu acredito que a pessoa precisa se sentir confortável na pele que habita. Exatamente. Né? E muitas pessoas, eu falo, não tem nada de errado a pessoa não saber como fazer isso. Como a gente precisa, às vezes, um personal trainer, né, no personal chef, muitas vezes, eu falo, né, que eu não gosto de fazer exercício, eu não gosto de cozinhar, mas eu tenho pessoas que me ajudam nesse sentido. E tem pessoas que também, ninguém é obrigado a saber, a gostar de se vestir. E aí, para isso, existe o consultor de imagem, para entender não só o seu estilo, mas o que você quer comunicar, né? Hoje a demanda é muito essa. Eu tenho uma reunião importante, eu quero transmitir poder. Não, eu vou numa reunião na escola do meu filho, eu quero transmitir mais acessibilidade. Então, como comunicar através da cor, através dos elementos de design, da estampa, do
do modelo que você está vestindo, qual o seu objetivo, porque muitas pessoas não sabem do que é isso e é tão importante. E aí depois de você entender qual é o seu estilo individual, aí ver dentro de todas as tendências que hoje o mundo da moda está oferecendo, que são múltiplas, não é mais aquela coisa, vamos dizer assim, massificada como eram nos anos 70, 80, 90, depois da internet a gente tem acesso a muitas tendências. Acelerado, né? E muito acelerado. Essa semana uma coisa, semana que vem a outra. Então tem uma loja de fast fashion que a cada 15 dias está lançando uma coleção. Né? Então, está saturado. Eu acho que o meio ambiente também precisa desse olhar mais cuidadoso, né? Bom, eu ia fazer uma pergunta aqui, mas a gente já respondeu, que seria sobre se a pessoa seguindo a tendência, ela consegue manter o estilo, né? E vocês responderam que sim, porque é tudo uma questão de respeitar os seus limites, os seus gostos, isso. Né? E nada impede da pessoa, ninguém precisa estar na última tendência. Eu falo que a tendência é como uma onda, e um surfista ele não pega todas as ondas, a gente não precisa pegar todas as tendências. A gente tem que ver o que tem a ver conosco, mas existe uma coisa natural do ser humano que é querer parecer atual. Né? Você querer dizer que você está atualizado com o que está acontecendo no mundo. Então, por isso que a tendência nunca vai acabar. Ela pode aumentar, diminuir, depende de cada um, mas nunca vai acabar. A moda é cíclica, né? Exatamente. Outra coisa que eu percebo bastante é que as pessoas confundem muito a questão do modinha com a tendência, né? Que tá todo mundo usando e falando, meu Deus, eu tenho que usar isso. E a gente pode falar também um pouquinho da macro e micro tendência, né? Que todo mundo confunde como é que surge, né? Como que funciona, como que uma tendência fica tanto no mercado, tantos anos, como que sustenta isso, né? Todo esse estudo, aí entra também muito com o Hunter, né? Então, tem 4 tipos de tendência. Tem tendência rápida e passageira, que é o FED, o modismo. Tem a micro tendência, que dura de 2 a 5 anos. A macro tendência, que dura de 5 a 15. E a mega tendência, que ela é geracional e dura até 25 anos. Então, aí depende, né? Normalmente, as tendências que duram mais, elas estão mais conectadas ao comportamento. E algo que é bem importante também salientar, que tendência não é só para roupa, né? Que a gente vê tendência em tudo. Né? A construção de imóveis, arquitetura, porque arquitetura e moda andam lado a lado, né? A gente vê muita arquiteta também, consultora de imagem, né? Como advogada. Porque você ama ali, né? Então você está se atualizando para ver o que está acontecendo. E eu acredito que dependendo das tendências, não sei se vocês concordam comigo, mas aí eu gostaria de saber a opinião também, que isso também modifica o comportamento da sociedade num todo, né? Que a pessoa vai tentando entrar. E aí, como as cores, né? As cores do ano que a gente tem, a tabelinha que é da Pantone, se não me engano. Tem a Pantone, tem a Coloro. E a WGCN. Que aí ali tem um porquê daquelas cores estarem ali, né? Sabe me dizer mais ou menos quanto tempo vem esse estudo antes de vir essas cores, como eles... Então, as cores que a tabela de cores que a Pantone traz na Semana de Moda, que acontece em setembro, na verdade um estudo das cores mais usadas pelos estilistas que estão lançando a coleção naquele momento, que já vem trabalhando nessa coleção há pelo menos um ano, né? E aí depois dessas cores normalmente sai a cor do ano. E não significa que aquela cor vai ficar na moda só aquele ano, não, ela tende a aumentar, né? E ela vai continuar. O rosa está desde 2017 com o movimento feminista. Tem também o amarelo, que aumentou muito esse ano, apesar de ter sido cor do ano passado, né? Então, eu acho que todo estudo de comportamento, ele começa muito antes, e são ondas, né, que vêm e vão e que têm sua durabilidade, mas quando ela está conectada com comportamento geracional, comportamento humano, a tendência é durar, como eu te falei, às vezes até 25 anos. Show. Mas aí depende muito de cada mercado. Por exemplo, nós, consultores de imagem, a gente precisa saber da tendência, sei lá, 6 meses, um ano antes. Mas as pessoas que trabalham com arquitetura já tem que saber um pouco mais cedo, antes, né? para se programar, né? E assim, outra coisa referente àquela cor, a Very Berry, né? Ela não pegou, né? Você vê que eles lançaram uma cor. Que foi o boom, assim, sabe? Quando lançou, você só achava isso e de repente caiu. Por isso que é muito importante fazer esse safari, que a gente analisa realmente o que está acontecendo. Lembra que a gente comentou? Porque assim, uma coisa, a tendência, né? Agora o denim, corset, saia mini, né? Mas assim, será que realmente as pessoas estão usando isso na rua? Né? O que elas estão usando na rua? O que é interessante? Então, muitas pessoas vêm até a gente, qual que é a cor do ano? Tá, essa cor. Mas às vezes... Por quê? Por quê? Por quê? E é isso que a gente tem que sempre
sempre entender na tendência que eu passo nas aulas de tendência no curso Centro-Europeu e que a gente passa também nos cursos de co-hunting, que é o que está por trás. Porque a gente, né, até uma pergunta sua, por que é importante o consultor de imagem saber de tendência? Ele para ter um conteúdo, o seu cliente pode te perguntar, né, o porquê da cor do ano, e é importante a gente saber. O que isso influencia na vida dela, né? Porque aí isso me faz lembrar muito, uma vez eu até comentei com você do episódio do Diabo Veste Prada, que a outra falou, não, tipo, deu uma risadinha, ela falou, não, sim, a blusa que você tá é porque alguém nessa sala escolheu em algum momento, né? Então nada tá ali por estar. Tudo tem um propósito, tem um estudo, tem algo que encaminhou para aquilo, né? E falando já em co-hunter mesmo, vocês indicam pessoas migrarem para essa área? Como está o mercado, né, para esse profissional? Então, eu acho que o pesquisa de tendências e o co-hunting, ele serve para qualquer área, né, como a gente já falou aqui. Então, é importante a pessoa se informar nesse sentido, até para ela entender como ela vai continuar sendo relevante no mundo que está em constante transformação, né, em primeiro lugar. Em segundo lugar, ela pode prestar consultoria, seja como funcionário dentro de área de inovação, em área de planejamento estratégico dentro de empresas, até como um consultor externo. E é uma área que está se desenvolvendo, é uma área que está crescendo, surgiu nos anos 90, assim como a consultoria de imagem, né? Então, assim, cada vez mais as pessoas estão descobrindo, até por esse mundo em constante transformação, esse mundo pós-pandemia, que a gente passa, o que vai acontecer, o que não vai. Então, existe muita dúvida e acho que é por aí. E aí, como que a gente faz, né, os profissionais? A gente auxilia os lojistas, né? A gente trazendo aqui para a consultoria de imagem, porque a gente analisa que não é comum, né, ter profissionais com hunters, a gente paralisa ali, consultoria de imagem, todo mundo, né, já ouviu falar, agora com hunters, todo mundo, até que você faz bastante live, né, Silvia? Falando, explicando, para ter essa importância, trazer essa relevância para a loja. Hoje em dia, se um lojista ele não tiver essa dimensão ali, não vai reverter em venda. E, como a gente fala, como algumas pessoas não gostam de tendência, mas a maioria é um mercado assim que eu também acredito que nunca vai acabar. A maioria gosta, consome. Então, você está fazendo uma compra assertiva, o que é importante você comprar na sua loja, né, ou não, vai vender, vai pegar. Então, tem tudo isso que a gente analisa ali no co-hunter e de maneira estratégica também para ajudar as nossas clientes, porque na parte de styling, né, a gente também, de styling, tem cliente que contrata a gente só para fazer o stylist, né, então delas ali. E quem contrata só para esse serviço, a pessoa ama a tendência. Sim. Eu faço muito. Porque ela quer saber o que Ela quer chegar num lugar, eu tô maravilhosa. Ela quer se diferenciar. Então tem esse trabalho, assim, de muita pesquisa. Isso. Porque qual que vai ser o meu diferencial para falar ali pra minha cliente, né? Porque se ela pode ir numa loja. É o que eu falo, o consultor de imagem, ele normalmente é um profissional que faz um curso rápido e muitas vezes alguns até fizeram formação em moda, mas é importante a gente ter conteúdo, primeiro, para passar credibilidade para cliente, porque tem clientes que buscam isso. Segundo, para você saber o que tem nas lojas naquela coleção. Não adianta você fazer uma proposta de imagem e aquilo não ter. Até para você também como se comunicar, como você se ressignificar. Duas tendências de comportamento que eu falo muito é a sustentabilidade, né? A gente teve palestras aqui, tem muito cliente. Né? É importante a gente trazer uma pauta importante. Isso na consultoria de imagem. A diversidade também é outra. E também eu acho que é importante estudar tendências para um consultor de imagem, para você constantemente estar se reposicionando, ter conteúdo constante para a rede social e conteúdo também para sua cliente e o que tem na loja, né? Então acho que é primordial. E outra, serviços recorrentes, né? A consultoria de imagem, um grande desafio é que você às vezes arruma um cliente, chega o mês seguinte você não sabe se vai ter cliente ou não. Fidelizar o cliente, né? Se tem 2 serviços dentro da consultoria de imagem que você consegue fazer mais de uma vez, é o personal shopping e a pesquisa de tendências. Então aí você consegue criar serviços recorrentes. Então, estudar a gente nunca para. Sempre buscando conhecimento, experiência. E estarei juntas aqui, buscando conhecimento lá com a Silvia. E super que recomendo, a gente é chique, foi né? Incrível. A Silvia falou pra gente bastante durante o curso, inclusive, sobre pesquisar tendências nas ruas, né? Que o maior laboratório, a minha galeria tá lotada até hoje. E algo bem legal também, tirar fotos de vitrine. Todas as vitrines, lá em Milão, que eu aprendi, meus professores, né? Porque na vitrinismo, né? Quem tá ali, eu tirava foto de todas as vitrines. E o que se repetia mais, né? Isso. Ali a gente ia pegando, também na rua, né? Que se repetia mais ali na rua. E é isso. Bom, então obrigada pela participação, obrigada por trazer um pouco do conhecimento de vocês. Obrigada por esse bate-papo super bacana. E a gente finaliza assim o nosso podcast. Muito obrigada.